Amém. Vamos receber a poderosa palavra de Deus? Uau, Pai, eu agradeço. Obrigado, pessoal. O louvor aqui hoje está uma coisa sensacional, né? Muito bom. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17. E eu vou ler a partir do versículo 15, porque eu quero dar um enfoque nisso que Deus falou ao meu coração nessa semana. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Espírito do Senhor venha aqui se mover sobre nós nesta manhã. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Vem mover o Teu Espírito sobre corações aqui nesta manhã. E vem glorificar o Teu nome neste lugar. No nome de Jesus, nos dê graça para compartilhar essa palavra. Fale aos nossos corações, no nome do Senhor. Amém. Eu quero trazer como tema da mensagem nessa manhã o poder da adoração. Nós temos em nossa vida o privilégio, gente, que a gente talvez não tenha noção do tamanho dele. De poder estar aqui, de poder sair daqui, de viver a nossa vida, estar com a nossa família, trabalhar, andar, se mover, de você poder sonhar, planejar, de você, em meio às lutas e dificuldades que a vida traz. A própria Bíblia Sagrada, no livro de Mateus 7, 24 a 27, fala que entre o berço e a sepultura, os rios vão transbordar, os ventos vão soprar, chuvas vão cair. E quando Jesus fala sobre isso, Ele está falando sobre situações difíceis. E infelizmente existem aqueles que não têm a sua vida firmada em Deus, não têm o privilégio de semear ou em conhecer um terreno tão fértil, de poder estar aqui e receber uma palavra, abrir o coração, de adorar a Deus, de poder participar de um louvor e abrir o coração e levar isso a um Deus que você não vê, mas que você tem plena convicção que Ele está aqui ouvindo, vendo, recebendo tudo que você está fazendo. De você sair daqui para sua casa, viver a sua vida, e em meio às dificuldades, os problemas, as crises, as dores, você ter um joelho para dobrar, de você ter um lugar para orar, de você falar com Deus e a graça dEle vem e inunda o seu ser. E a voz suave, poderosa vem e diz: vai ficar tudo bem. Eu te ajudo. E não fica só em palavras, você vê que portas se abrem, conexões acontecem, pessoas procuram, as coisas vêm. E você fica impressionado, fala: meu Deus. E aí a gente recebe, e a gente não tem noção do que Deus pode ainda fazer. Ele faz coisas muito maiores.
Ele é um Deus que é fonte, que jorra vida, graça, poder. Ele tem portas abertas, Ele tem saídas, Ele tem respostas, Ele tem promoções, Ele tem exaltação, Ele tem exultação, Ele tem prosperidade, Ele tem conexões, Ele tem lugares, Ele tem situações, e Ele pode mudar tudo na sua vida. E a gente vive seguro, sempre com a expectativa de que algo melhor está chegando. E a gente vai vivendo isso. Eu tenho vivido uma experiência com Deus muito gostosa, ao ponto de eu descobrir que o dia de amanhã tem reservado algo. E eu fico na expectativa de cada visita que eu faço, de cada hospital que eu entro, de cada pessoa que eu estou orando, de gente que eu estou me conectando, de saber que não é só uma conversa, mas que existe algo além, que Deus pode ministrar a minha vida, através da minha vida, de poder tocar, de abençoar alguém, de dar um conselho, um abraço, estender a mão, de orar, sabendo que Deus pode se mover, curar, libertar. E a gente tem ouvido e visto Deus fazer tantas coisas nesse tempo. Isso é o que acontece na vida de um cristão. Você tem riquezas e valores que você talvez não tenha noção do tamanho delas. Esses dias eu estava fazendo pesquisas, e aí achei uma coisa interessante. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, eles, olhando para tudo, para as estratégias de guerra, domingo passado eu falei sobre isso também. Mas alguém pensou em uma coisa: existem peças, quadros, lugares que são história, e que se nós não preservar eles, não cuidar deles, eles vão se perder. Quadros como Da Vinci, Miguel Ângelo, riquezas, cultura, coisas de valor que marcam a história. E aí foi levantada essa preocupação, e voluntários se dispuseram e foram comissionados para ir à guerra, não para lutar, mas para salvar esses tesouros. Porque eles pensavam, se nós não salvarmos isso, a próxima geração não vai conhecer isso. E eles foram conhecidos como homens dos monumentos. E existe um filme que chama-se Os Caçadores de Obra-Prima, de Obras-Primas. Está no Netflix. Fala sobre eles. Mas fala também sobre Hitler, que ele se alista, e ele sonhava ser um artista, e ele se candidata na Academia de Belas Artes de Viena. E para sua decepção, ele foi rejeitado por 2 vezes. E Hitler, ele entende que quem o rejeita, as pessoas que comandavam aquele lugar, eram judias. E aí nasce uma raiz de amargura. E ele achava que esse pessoal controlava aquele lugar. E ele começa a culpar os judeus por isso. E então ele cria um museu com obras de muitos lugares, e muitas delas foram roubadas, porque eram obras muito preciosas. E esse pessoal, os homens dos monumentos, resgatam muitas dessas obras. E eles têm fotos, é interessante.
Eles recuperam quadros, coisas de grande valor e tesouros. Duas coisas eu quero que você comece a entender. Primeiro, uma raiz de amargura, ela pode provocar uma desgraça na vida de uma pessoa e destruir uma geração. E a gente olha para Hitler, 6 milhões de judeus mortos. Ele se torna líder dos nazistas. E é tudo aquilo que ele faz, que nós conhecemos da história. Mas nasce de uma raiz de amargura. Uma das coisas que Satanás mais quer fazer com que as pessoas vivam é amarguradas, tristes, decepcionadas. E ele cria um ranço, uma antipatia por um povo. E ele vai se vingar, que não tinha necessidade. Se você estudar a história, muitos dos judeus ajudaram ele quando ele vendia. Mas a raiz de amargura, ela cega as pessoas. Eu oro nessa manhã para que você seja tão livre nessa manhã, mas tão livre em Deus, que você levante as mãos com graça, que você possa olhar para as pessoas e amá-las, que você possa buscar a presença de Deus livre, ao ponto de fluir de tamanha graça de Deus, que a mão dele, a graça dele inunde o seu ser, envolva a sua vida, toque toda a sua vida com muita graça nesta manhã. E que você nunca permita uma raiz de amargura tomar conta do seu coração, porque ela pode te adoentar, ela pode envenenar a sua vida, ela pode comprometer a sua geração, o seu futuro. Deus te cure nessa manhã, Deus te banhe nessa manhã, ao ponto de você poder adorar a Ele livre, ao ponto de você abrir o seu coração e glorificar a Ele com liberdade, onde os céus se abram, onde a graça se move, onde o Espírito vem e desce com liberdade, e encontre uma casa pronta, preparada, para que Ele possa tomar conta e encher o seu ser, encher a sua vida da presença dEle nesse dia. Oh, como Deus está buscando homens livres para adorá-lo, livres para enchê-los, livres para entender que o céu é extraordinário e que você pode trazer o reino dos céus na terra, na sua casa, na sua vida, no seu coração, se inundar de uma vida abundante que só Jesus pode trazer para você. Há tesouros em sua casa que o inimigo quer roubar. Há tesouros na sua casa que gente amargurada na vida quer subtrair, porque se incomodam com as riquezas que estão em você. Eu venho dizer para você nesta manhã, como um profeta de Deus, tem tanta riqueza na tua casa, tem tanto tesouro na tua casa. Ah, Deus está enchendo os teus celeiros, Deus está enchendo a tua casa com muitos bens. Aleluia! Deus está enchendo a sua casa. Deus está enchendo. Há uns meses atrás, talvez, não me lembro, eu preguei uma mensagem que ela mexeu com a minha vida. Porque antes da mensagem e a palavra falar com você, ela fala comigo. E eu disse que uma grande preocupação minha como pastor, olhando para a igreja de uma forma geral. Eu estive na Argentina dias atrás, e eu comecei a ver isso também. Tive uma reunião de pastores, com muitos pastores, e eu fui chamado para falar para eles e ministrar a vida deles. E eu digo uma coisa para você, me preocupa o fato de a gente tomar cuidado para não perder um dos segredos que faz a igreja avançar: admiração e contemplação. Se você perder a admiração, eu queria que você gravasse essas duas palavrinhas, que você pudesse pensar nelas.
Tudo que você admira, você contempla. Porque se você admira, você parou para admirar. Nós estávamos vindo para cá, a minha esposa viu um tucano em Ribeirão Preto, esse monte de prédio. E ela olhou, e ela falou assim: olha lá, um tucano. Parece uma loucura. Aí eu levantei assim, tentei ver, estava dirigindo, e ela ficou acompanhando. Um olhar, já é um olhar dela, já é uma coisa impressionante, né? Ela olha com um olhar. E ela falou assim: o tucano, contemplou. Porque admira. Tudo que você admira, você contempla. Eu admiro essa casa. Eu admiro a igreja. Eu nunca quero perder a admiração da igreja. Eu amo a igreja. Eu amo este lugar. Eu amo os irmãos. Eu amo você. A gente nunca pode deixar isso se acabar na nossa vida. Tudo que você admira, você contempla. Isso é o que você transforma. Se você fica contemplando só problema, você vai viver ansioso, depressivo, doente. Eu olho para o problema. Eu tenho uma sala de oração na minha casa e eu aprendi uma coisa. Eu rodeio aquela mesa e naquela mesa eu coloco o problema. Eu falo: Jericózinha, você vai cair. Ah, muralhinha. E eu fico rodeando, eu fico imaginando meus vizinhos que moram de frente. Ele fica assim: cara, fica rodeando aquela mesa. Toda madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, ele rodeia aquela mesa, e a mesa ele fica falando para aquela muralha, e ele fala para aquela muralha. Daqui a pouco eu já não estou mais orando, olhando para a mesa, eu estou adorando ao meu Senhor, e estou glorificando a Ele. E aí eu olho para aquele problema, aquela situação, e falo assim: ei Senhor, como o Senhor é maravilhoso. E aí o Senhor essa semana, Ele falou ao meu coração, Josué capítulo 5, verso 14, se eu não me engano. A Bíblia diz que Josué estava ao pé de Jericó, e ele ficava olhando para Jericó, e de repente, olha só, a Bíblia diz que vem ao encontro dele o Senhor. O texto, o negrito da palavra, diz assim, capítulo 5, acho que é o verso 14. Ah lá, ó, é isso mesmo, olha, eu estou bom, hein? Mas o negrito diz assim: o Senhor aparece para Josué. Deus aparece para ele. Mas ele veio em forma de quem? Ele veio em forma de um príncipe do exército do Senhor. Um soldado, ao ponto de ele achar assim: tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Esse cara está conversando com Deus, mas ele está falando assim: quem é o Senhor? Ele falou: sou o príncipe do exército do Senhor. É Jesus que está ali. É uma teofania, como a teologia ensina. Jesus está ali, aparece ali. E aí você vê que Josué vai tirar os olhos da muralha da cidade e vai olhar para ele. Isso é um princípio, porque tudo que você admira, você contempla. E aquilo que você contempla, você se transforma. 2 Coríntios 3,18 fala sobre isso. Como por espelho nós contemplamos o Senhor, e você vai transformando cada dia mais como filhos amados de Deus, parecidos com Jesus. Se você ficar olhando só para o problema, você vai viver cheio de ansiedade e problemas. Deus está dizendo para você nesta manhã: aprenda a olhar para mim. Eu tenho a saída, eu tenho a resposta, eu tenho a solução. Ele é o Senhor, queridos. Olha, nunca perca isso. Temos valores e tesouros em nossa casa. Você precisa admirar sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, sua família, sua casa. Sua família é um monumento. Admire, contempla, passa tempo, aproveita as fases da vida. Seja presente, brinque, faça graça, dance. Deixe boas lembranças. Essa semana o Rafael pegou e comprou o álbum de figurinha da Copa, e o Pedro Bernardo estava lá, e eu vi que ele entregou, estava na minha frente. Aí ele disse: ai pai,
Aí daqui a pouco pôs um paco de figurinha na mão dele. Ah, que delícia, pai. Vou aqui, ai, que bom, obrigado, pai. Aí o Bernardo, a Juliana, tá para o ouvido, Juliana, porque isso é papo de vô agora. Ele manda uma mensagem para mim: vô, minha mãe não pode saber da nossa conversa agora. O álbum não está completo. Vô, compra uma figurinha para mim. Irmãos, eu estava entrando com o meu carro e guardei o carro na garagem. Minha esposa está aqui de testemunha. Aí eu falei: filho, eu tirei o carro, passei numa banca, estava fechada. Eu tinha de fazer uma visita no hospital. Entrei em casa, ele mandou uma mensagem para mim de novo, falou assim: vô, eu tenho um lugar que está aberto. Ele pesquisou na internet, e ele printou a foto, falou assim: ó, vai fechar às 18 horas. Faltava meia hora, na rua Otto, aqui na Ribeirânia e tal. O que eu fiz? Vou. Eu vou. O vovô vai. O vovô vestiu roupa de novo. O vovô pegou o carro. O vovô foi lá nessa rua pegar o quê? Comprar uma figurinha para o netinho. Porque eu não tive essa chance. Mas ele tem, vai brincar com ele. Aqui, pareceu aqui o fulano de tal. Eles vibram. Sabe, isso são tesouros que o diabo quer roubar da sua família. Momentos tão preciosos que você não pode perder. Coisas talvez tão simples como abrir um pacote de figurinha. De andar no shopping, que nem ontem andamos com o Leonel. E a Shirley chamou a atenção do shopping. Porque ela não só pela presença linda dela, mas eu segurando o Leonel e ela fazia assim: vovó vai te pegar. Ela esqueceu que ela estava em shopping, eu acho, e ela ficou lá toda, e aí o Leonel começou a gritar, e as pessoas do lado começaram: que gracinha, que lindo. Mas isso é gostoso, porque isso é vida, é família. É gente que não quer aquele protocolo. Não, ela brincou, ela se soltou. Eu falei assim: Bento, ele está gritando muito alto, chamando demais atenção. Aí depois eu pensei comigo assim: puxa, eu vou pregar sobre isso amanhã. Deixa ela fazer. E glória, Leonel. E eu começava, aí o Leonel, e uma delícia. Dedique tempo. Você tem um valor na sua casa, valor na sua família. Senta com os teus filhos, faz um piquenique. Sabe, talvez você não pode dar um presente mais caro, mas você pode fazer uma coisa mais simples, mas faça. Eu nunca mais vou esquecer o dia que meu pai falou que o Papai Noel ia levar uma bicicleta para mim. Eu morava na fazenda, eu tinha lá seus 5, 6 anos de idade. E ele falou para mim assim: ó, vai lá no mato, pega capim, põe debaixo da cama, que o Papai Noel gosta de ver capim debaixo da cama, senão ele não vai deixar a bicicleta. Irmãos, o que eu fiz? Eu fui lá no coisa e peguei, cortei capim, enchi debaixo da minha cama de capim, e eu ficava toda hora dormindo. Eu falei assim: não chegou ainda. Mas marcou minha vida. E aí, dormi, acordei de manhã, a bicicleta estava lá. Eu imagino eu dormindo, meu pai indo lá, colocando a bicicleta com cuidado para eu não acordar, porque senão ia descobrir que o Papai Noel era ele. Mas marcou minha vida. Acordei de manhã andando daquela bicicleta. Sabe, você tem tesouros que o diabo quer roubar. Você tem riquezas que o diabo quer roubar na sua casa. E aí você fala para mim: pastor, onde é que chega a adoração? Que você deu um tema de adoração aí. Calma. Não brinque com pornografia. Não brinque com mensagens de texto. Proteja a sua mente. Admire, contemple a igreja, a vida, Deus, a sua palavra. Adore. Celebre por cada versículo que você lê, cada culto que você participa. Gente, nós somos privilegiados por ter uma banda, uma orquestra dessa cantando aqui essa manhã. Quando eu li essa semana o Salmo 63, versículo 1 a 4, eu acho para essas palavras assim: é somente alguém que está muito cheio de Deus para viver isso, para falar isso.
Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja. Mas não é porque está tudo bem, não, a terra está árida, está exausta. Meu corpo Te almeja como na terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios Te louvam. Aí você fala, pastor, é que ele estava no palácio. Não. Não, Davi não estava no palácio, ele estava no deserto de Judá. Como numa terra árida. Porque ele estava num ambiente que era o deserto de Judá. E ele escreve isso, dizendo, Deus, meu corpo Te almeja, eu tenho sede de Ti. Sabe, uma das coisas que eu oro, para que a igreja nunca perca admiração, contemplação, e ela vai viver uma transformação, quando ela admirar Deus, admirar, contemplar. Quem admira, para. Olha, a igreja precisa aprender a parar. Nós estamos vivendo um tempo de acelerados demais. Nós estamos preocupados com o término do culto. A gente está correndo demais. Queridos, aprenda a parar. Jesus fala, fecha a porta do quarto, entra lá. O Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Esse tempo não é perdido. Aprenda a separar um tempo, acordar mais cedo. Faz uma oração, medite na palavra. Se entregue mais. Tem coisas que Deus quer revelar, entregar, fazer, mas deixa isso se conectar, deixa isso encher sua vida, deixa isso, a fome vir. Deus nos dê fome. Fome. Talvez você fale, eu preciso disso. Talvez você precise olhar nessa manhã e dizer, eu preciso de fome pela presença de Deus, fome para adorar a Ele, para me jogar diante dEle. Davi fala, porque a Tua graça é melhor do que a vida. O que o Senhor me dá é melhor do que o que eu tenho. É muito melhor. E ele pega o que ele tem de precioso, a vida. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome eu levanto as mãos. Porque alguém descobriu uma graça aí. E aí dentro disso, me veio o texto de Lucas, porque eu aprendi que a adoração libera o poder de Deus em nós. Diga comigo assim, adoração libera o poder de Deus em nós. Agora traz para você, para a primeira pessoa, diga assim, adoração libera o poder de Deus em mim. Sabe, existem famílias que estão juntas, mas estão isoladas. Tem casa cheia de gente, mas não tem conexão. Conversa pouco, não se tocam, não oram juntos, porque a lepra separa. Nós estamos vivendo um tempo de como que fala isso? Mídia, internet, como é que chama isso? Rede social, muita informação. E eu temo uma coisa, gente. Tem gente que vai conversar em casa hoje pelo Zap com os pais. Talvez Deus precise colocar uns piolhos na nossa cabeça para a gente ficar ali sentado e o papai tirar, a mamãe tirar piolho da cabeça para conversar. Tem gente que hoje não tem mais conversa dentro de casa, não tem toque, não tem brincadeira, não tem alegria, tem vida. Você vai no restaurante, presta atenção. Talvez alguns de vocês vão sair daqui e vão para o restaurante. Olha, enquanto a comida não chega, ninguém conversa, todos estão no celular. Ou um joguinho, ou uma informação, ou alguma coisa. Ah, mas eu tenho coisa para resolver. Separa tempo para isso, mas não deixa de valorizar o tempo com a sua família. Não deixa de valorizar o tempo com seus filhos, com seus pais. Ontem foi aniversário da minha mãe, eu não tive a minha mãe para ligar para ela. Mamãe,
feliz aniversário, de comprar um presente, ir lá e dar um abraço nela e dizer, aqui é um presente para a senhora. É um dia que eu fico triste, porque dá saudade. Se quer ou não queira lembrar, mas os meus irmãos começam a colocar fotos dela na internet, lá no nosso grupo da família, e vem aquela saudade da minha mãe. Mas ela não está mais aqui. Então a gente tem saudade. Jeremias 10, verso de número 19, eu estou terminando, tá? Terminando a introdução. Jeremias 10, 19, falou assim, ai de mim por causa da minha ruína. É muito grave a minha ferida, então eu disse, com efeito, este é o meu sofrimento e tenho que suportá-lo. Tem gente que está assim, se assentou na aflição, na dor, na crise, no problema, e não acha uma solução, porque não cuidou também. Gente, a vida é uma arte, você precisa aprender a viver, e um dos segredos para a vida, aquilo que o Daniel falou que esta manhã, envolva-se com as coisas de Deus, pega a sua semente, valorize o que é pequeno, valorize, Deus quer te dar coisas grandes, mas valorize, semeia. Ele disse uma coisa importante, eu acho que numa reunião como essa, onde a presença de Deus, este lugar está tão tomado, você não deveria sair daqui sem falar assim, eu quero dar pelo menos uma semente, que seja 10 reais, 50 reais, 20 reais, 5 reais, 1 real, mas eu quero dar uma semente, põe uma semente nesse lugar, Deus vai prosperar a sua vida. A gente precisa aprender as oportunidades, as conexões, aquilo que Deus traz. Porque aqui a gente olha para alguém e diz assim, ai de mim, por causa da minha ferida, é muito grande a minha dor, eu tenho que suportá-lo. E tem gente que está vivendo assim, olhando para amanhã e diz assim, ai, que a minha morte chegue logo. Não, eu quero que você tenha alegria de viver e celebrar cada dia da sua vida, e celebrando porque Deus te ama. Talvez você está aqui cansado, amargurado, triste. Deus está aqui para dizer para você, eu tenho vida nova, eu tenho coisas novas para você, eu vou curar você nessa manhã. Aí no verso 20, a minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram, já não existe ninguém que levante minha tenda. O verso 21 fala, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor, não tinha ligação. Gente, hoje, pastor, estou falando da minha classe, ser pastor é vocação. Mas é muito fácil hoje alguém se denominar pastor, com uma boa palavrinha, pega uma mensagem da IA, e você prega aquilo lá, e a hora que você olha para a vida do cara, não tem nada a ver com aquilo, é um ganancioso, e vê as pessoas como um cifrão, mas não tem acompanhamento, não tem atendimento, não tem nada. Não tem empatia, não tem compaixão, não tem amor, não sente dor, não chora, não cuida, não zela. Tem um tesouro aqui, eu zelo por essa casa, eu zelo por esse lugar, porque esse aqui é um lugar santo, abençoado, tem graça, tem profecia, tem palavra do trono de Deus aqui neste lugar, eu preciso cuidar disto. Feridas não tratadas se tornam destinos. Família sem direção espiritual. E para terminar, a oração libera o poder de Deus. E é aqui que eu queria chegar, eu vou orar com você. Quando eu olho para essa família, para essa gente, para esses 10 leprosos, aí a gente vai tentar entender, por isso que eu comecei bem no versículo 15, porque fala que um dos 10, os 10 foram curados, mas um dos 10, quando ele se vê que está curado, ele volta. Eles estão indo apresentar-se ao sacerdote. Na medida que eles estão indo, eles se veem curados. Mas um deles, samaritano, ele para. Olha, 9 que está indo, ele para e fala, eu vou voltar para agradecer. Eu estou curado. Só que ele não volta, simplesmente ele volta, obrigado Senhor, porque... Não, ele volta gritando. Quando eu leio o texto, eu me jogo no texto, eu fiquei pensando,
Como que seria esse grito? Como seria o clamor desse cara? Como seria a entrega dele? O que ele faz? A Bíblia diz que ele volta, ele se prostra aos pés de Jesus em voz alta, ele agradece. Ai meu Deus, que eu fico pensando o tamanho da gratidão desse cara. E aí eu estive estudando, falei assim, mas o que acontece com esse cara? Ele adora Jesus. E aí eu descobri uma coisa, existe algo que a oração faz e que a adoração faz. A oração, ela traz bênçãos. A adoração vai devolver coisas que foram roubadas a você. Eu preciso aprender a orar? Lógico. Eu oro buscando bênçãos? Sim, busco bênçãos. Mas a adoração vai devolver o que você perdeu, o que tiraram de você. A adoração vai tirar você das mãos de gente com raiz de amargura, que quer parar você, tem inveja de você, que quer destruir você, que vê alguma coisa de valor ali, aquilo é de valor, vou tirar dele. Vê a alegria, vê a paz, vê a família, vê os filhos, ele vai tentar tirar. Tem muitos Hitlers pela vida hoje, gente amargurada. Mas eu fiquei olhando para esse texto, gente. Eu não quero forçar o texto não, mas eu quero conjecturar de uma forma muito graciosa. Mas eu fiquei pensando, o que esse cara recebe porque adora que os outros não receberam? O que esse cara recebe porque volta e os outros não receberam? Porque há uma diferença em gente que é grata. Gente que está vivendo uma vida, desculpa a expressão, desgraçada. Se coloca no lugar do leproso nos tempos de Jesus. Cara, ele era afastado da sua casa, não tinha convívio. Ele não podia sentar na mesa e comer com a família. Os talheres, os pratos, tudo que ele usava era separado. Ele não podia usar as mesmas coisas. Ele não podia usar o mesmo copo que a esposa. Ele não podia mais ter abraço do filho. Não pode. Contamina. Em alguns casos viviam isolados, em leprosários. E à medida que o tempo vai passando, a lepra vai comendo. E você sabe, estuda sobre isso. A lepra vai tirando partes do corpo. E uma das primeiras coisas que acontece é perde dedo, perde mão, perde o nariz. Eram gente deformadas. Não tinha mais vaidade, não tinha prazer de olhar no espelho e pentear o cabelo. Passar uma maquiagem da Mary Kay que fosse, sei lá. Não tinha mais jeito. A vida perdeu a graça. A morte era, melhor morrer. Mas dentro de todo ser humano, dentro de toda gente, todo ser humano, ele tem a dor, tem a crise, tem a dificuldade. O cara está vivendo uma situação desgraçada. Ele pensa na morte, é a melhor saída, mas dentro dele fala assim, tem alguma esperança, tem um Deus que olha para mim, que se importa, tem alguma coisa melhor do que isso. E aí eles têm um encontro com Jesus, e eles dizem, Senhor, purifica-nos, tem misericórdia de nós. Jesus fala, ide apresentar o sacerdote. E eles vão, mas quando eles vão, eles se veem curados. Aí um volta, se prostra, grita, não importa com ninguém, eu estou sem uma sentença sobre mim, eu estou livre. Foi o Senhor que fez isso na minha vida. Ninguém podia fazer. Os médicos não podiam fazer. Ninguém. Mas o Senhor fez. Aí ele joga toda a sua vida ali. Adora Jesus e prostra aos pés dele. Aí Jesus pega e fala assim, levanta-te. A tua fé te salvou. Duas coisas eu quero terminar aqui. Primeira, lógico, a coisa mais importante, ele recebeu salvação.
Talvez os outros só receberam cura. Tem gente dentro da igreja que recebeu a cura, mas não tem salvação. Vai morrer e vai para o inferno. Mas eu entendo. Um dos dons, dos 9 dons de 1 Coríntios 12, chama operação de milagres. Traduzido no original é operação de maravilhas. A Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres que não caberiam nos livros do mundo inteiro daquilo que Jesus fez. Aí eu quero que você entenda o poder da adoração. A oração traz cura, mas a adoração devolve a você o que você perdeu. Sabe, um dos grandes problemas da igreja dos dias de hoje? Não sabe adorar. Aí, esse cara prostra-se, e Jesus fala assim: levanta-te, a tua fé te salvou. A palavra salvou no grego é sozo. Sozo no grego significa restaurar completamente, trazer plenitude. Fique em pé. Restaurar completamente, trazer plenitude. Eu acho, se um pastor amigo meu, que todo pastor tem direito a uma heresia por semana, então acho que eu vou contar a minha. Eu acho que além de Jesus salvar ele, que é maravilhoso demais, eu creio que Jesus devolveu o nariz dele, a orelha dele, o dedo perdido. Eu já ouvi que Jesus fez uma perna crescer. Eu já ouvi o testemunho da Ladonna Osborne, que eu estava presente com ela, almoçando com ela, filha do Osborne. E ela esteve aqui em Ribeirão Preto, ministrou 7 dias na semana. E eu tive o prazer, ela é presidente do conselho, eu tive o prazer de almoçar com essa mulher todo dia. E ela contar que o pai dela na África, orando, de repente uma criança tira o bumbum para fora, e as pessoas começaram a gritar, e todo mundo ficou impressionado, e choravam. E o pastor olhando e falou assim, o pai dela falou assim: manda essa criança, que é isso? E aí os diáconos chorando, e ele fala: os diáconos repreendem essa criança, está com o bumbum de fora. Coisa feia, está no culto aqui. Aí o pastor olhou para ele chorando e falou assim: pastor, o senhor não sabe, essa criança é conhecida de toda essa comunidade. Eles sofreram um acidente, ele perdeu toda a parte traseira, ficou sem bumbum. E na hora da oração, Deus deu um bumbum novo para ele. E ele começou a mostrar o bumbum. Eu acho, dentro da minha concepção, que Jesus fez um negócio na vida desse leproso. Devolveu a ele. Restaurou completamente. Plenitude. E aí eu fico imaginando esse cara. Agora ele olha para o nariz dele, está no lugar. Ele olha para o dedo que talvez perdeu, vai saber a orelha, parte da face, do beiço. Estuda sobre isso, e a lepra. Ela comia parte do corpo. Agora eu creio num Jesus que faz a obra completa. Eu creio no Jesus que é todo poderoso. Eu creio no Jesus que está aqui esta manhã para mudar a tua história. Eu creio no Jesus que está aqui essa manhã dizendo: há um poder sobrenatural na adoração, de gente que prostra-se diante dele e reconhece: tu és o meu Deus. Eu recebi uma paralisação de lepra, mas o meu corpo está deformado, não importa, mas eu te adoro mesmo assim. Eu imagino esse cara voltando e encontrando os outros 9. Esse cara olha para ele e fala: que é isso? Quem te fez isso? Eu voltei para adorar. Ele ficou procurando vocês. Ele perguntou onde vocês estavam. Por que Jesus pergunta? Porque o que Deus quer fazer é obra completa na sua vida. Daqui uns dias vai ter batismo. Você já é batizado? Será que você não está na hora de pensar em tomar uma decisão firme? Nós aprendemos que batismo não é ponto de chegada, batismo é ponto de partida. É onde você vai
começar um tempo novo. Não é parte final, é parte de partida. Seguir. Segue com Jesus. A adoração devolve o que um dia você perdeu. Talvez a adoração vai devolver coisas que se perderam na sua casa. O respeito. Deus vai visitar a sua família. Eu fico imaginando aquele cara voltando. E ele dizendo: eu adorei a Ele, eu expressei gratidão. Jesus fala em João 4:23, mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu queria que a gente cantasse uma canção, e eu gostaria de terminar essa palavra de hoje orando e adorando ao Senhor nessa manhã, porque eu creio que na adoração que está neste lugar, Deus vai devolver coisas para a sua vida. Aleluia. Separe um tempo nessa semana, arrume um horário, talvez nem para pedir nada, só para agradecer. Adore a Ele, adore a Ele. Mesmo como Davi, no deserto de Judá, o cara diz: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Fala para Deus: encha-me da tua graça, Deus. Enquanto adoramos neste lugar, eu gostaria que você que talvez